vão gerar mais descendentes, só que não é uma eugenia explícita e não é uma eugenia determinística, é uma eugenia mais probabilística. Só que acontece também. Então, na prática, existe. Então, assim, eu sou meio contra algumas coisas da eugenia, só que tem que analisar racionalmente e ver quais pontos da eugenia que faz sentido, porque não é assim, rotular a eugenia é coisa de nazista. Não. Eugenia tem algumas coisas que descambou para o nazismo, mas algumas coisas é plausível, assim, tudo é que se usa até hoje. Vestibular é meio que... Porque quantas universidades tem, quantas vagas tem disponíveis? Tem X. Você vai sortear para todo mundo? Vai sortear, uma grande quantidade dos sorteados vai abandonar e vai ser desperdício de recursos. Do jeito que já tem um desperdício gigantesco de recursos, se fizer assim vai piorar ainda. Né? Mas você acha que dá para tirar o lado positivo da eugenia, se ela tiver? É que é perigoso, né? Pois é. É que é perigoso, porque foi o nazismo foi o Churchill. Aí tem um ponto Eles criticam muito o Anthony Fauci. Anthony Fauci. Não conheço. É um dos americanos que está por trás do desenvolvimento. Ele que cuidou das medidas restritivas da pandemia. Anthony Fauci, é isso mesmo. Muitos falaram, ó, é um eugenista, tudo, né? Isso de modo geral, eu tenho um posicionamento contrário à eugenia, não porque a eugenia seja ruim, mas porque as pessoas não estão maduras o suficiente para lidar com a eugenia de uma maneira correta. Porque o nazismo foi uma prova disso. O nazismo foi justamente... Como é que não começou? Se for rastrear desde Nietzsche, né? Não sei se desde Nietzsche, mas tem vários... O Galton, por exemplo, o Galton, que era primo do Darwin, ele tinha uma ideia eugenista. Né? O Galton, o Cattell, eles tinham uma ideia meio eugenista. Só que não era uma ideia nazista. O nazismo começou a vir depois. Tanto é que o próprio Churchill... Você vê, o Churchill, quando terminou a Segunda Guerra, eles castraram quimicamente o Turing porque o Turing era homossexual. Quer dizer, o Amoedo ele é a favor, tipo, ele meio que ele não gosta muito do Turing, mas eu meio que sou contra nesse ponto, eu não concordo com o Amoedo. Acho que eles, porque assim, o cara ajudou a ganhar a guerra. Foi graças ao Turing que eles conseguiram desencriptar as mensagens lá e tal, né? Então foi fundamental a participação. Quer dizer, naquele momento tudo bem, ele é bom. Depois que terminou a guerra, agora esse cara é homossexual, vamos castrar quimicamente o cara, isso é uma hipocrisia, um abuso, uma coisa completamente absurda. Se eles têm não pode, então não devia usar o cara pra guerra. Então a gente vai resolver sem a sua participação. Não, deixar ele ajudar com uma participação decisiva praticamente, e depois castraram quimicamente o cara. Quer dizer, um absurdo em vários... Já seria um absurdo, mesmo que eles tivessem afastado o cara, já seria um absurdo. Mas seria menos absurdo do que a hipocrisia deles pegarem enquanto precisaram e depois que não precisaram mais, né, ferraram o capitão. Depois ele suicidou, inclusive. Não se tem certeza se ele suicidou de fato ou não, né? Ele tinha uma maçã mordida que supõe que ele tinha envenenado de propósito, só que ele mexia com algumas substâncias que podiam ser tóxicas independentemente da maçã. Então não tem muita certeza se ele se suicidou de fato ou não. Inclusive tem uma lenda, não sei se é uma lenda ou não, que a Apple foi baseada em tipo uma homenagem, o logotipo da Apple é uma homenagem ao Turing. Não tenho certeza se tem fundamento isso ou não. Né? Eu já ouvi falar, várias pessoas falando que uma das soluções do mundo seria o mundo ser controlado por sábios, né? Vamos pegar os maiores sábios do mundo e vão colocar essas pessoas para comentar, né? Comentar o que está acontecendo, para falar das direções da sociedade, para onde a humanidade vai caminhar. Né? Só que ao mesmo tempo tem esse problema que a gente está lidando com pessoas que, né, têm pensamentos e a lógica deles, talvez ela não vai ponderar algumas situações que a sociedade não vai aceitar. Eu acho que tem que ser porque um dos problemas é que você tem um congresso, você tem poderes que entram em conflito você tem um chefe de Estado que ele toma uma decisão que pode ser boa, mas ele meio que vai ser sabotado por um grupo muito maior de pessoas de outros poderes. Fica muito difícil de colocar em prática muita coisa. Na China eles conseguiram meio porque eles eram meio que tinham autoridade para fazer as coisas. Né? Então no Brasil seria bem mais complicado de fazer alguma coisa assim, em parte inclusive por essa burocracia. Mas só concluindo a parte porque o Churchill, ele, inclusive eu comentei, não sei se você chegaram a ver do Marcelo Andrade, o Churchill, ele, além dessa questão porque ele morreu, o Churchill no final das contas, mas o Truman também acabou morrendo antes do fim. Mas o Churchill, ele era muito mal visto na Índia. Inclusive, na Índia, eles encaravam o Hitler como amigo deles. E tem até um sorvete em homenagem ao Hitler. Tem um sorvete chamado Hitler na Índia. Caraca. Eu acho um absurdo, assim. Eu acho que, mesmo que haja um conflito... Porque, assim, eles viam... Os inimigos dos meus inimigos são meus amigos. Só que tem um certo limite, tipo assim... Sim. Porque aquele inimigo de todos. O Hitler não era...
Se o Hitler só não prejudicou a Índia porque ele não teve oportunidade. Vai ser um amigo até quando, né? Porque não era amigo de Vai ser ninguém. você. Exatamente. Então, quer dizer, só que eles fizeram até uma homenagem porque o Hitler se opunha ao Churchill. Então, quer dizer, o que o Churchill fez na Índia, teve a história do Gandhi, por exemplo, né? Então, assim, o Gandhi, ele representa muito bem a insatisfação dos indianos em relação ao domínio britânico. Então, não tinha muita diferença. O Hitler era mau? Era, mas os britânicos também não eram bonzinhos, não eram santos também. Os britânicos, acho que, historicamente, são conquistadores natos, né? Eles passaram... Eles tentaram, né? Exploradores na... mais sutilmente, mas né, no mundo todo. Porque a gente, assim, os vitoriosos contam a versão deles da história, no fim das contas. Então, assim, eu acho o Hitler uma pessoa extremamente perigosa, assim, talvez uma das piores pessoas, combinando o poder e as más intenções, ele talvez tenha sido o pior, assim, que existiu, assim. Mas o Churchill e outros... Porque o Churchill também era eugenista. O Churchill também defendia o eugenismo. No começo do século XX era meio que um modismo, né? Na Europa, nos Estados Unidos, vários países defendiam o eugenismo. Depois que descambou para o nazismo, foi que eles começaram a ter uma rejeição a isso. Que acho que está certo, porque... Só que eles não identificaram... Por exemplo, no Centro Cultural São Paulo, em 1996, teve um rapaz que ele estava jogando xadrez, apostando, perdeu dinheiro, pegou o relógio de xadrez e jogou na cabeça do outro. Né? Centro Cultural São Paulo, vocês conhecem, né? Que tem os livros na biblioteca. Ele pegou o relógio e jogou na cabeça do outro e tal. Proibiram a entrada de relógio de xadrez. Quer dizer, não faz o menor sentido. Se ele tivesse jogado um livro, iam proibir livro Joga o tabuleiro, proibiu o xadrez. Jogasse o rei. Não se ele jogasse uma mesa, vai tirar as mesas de lá, vai jogar, sabe? Pior se fosse um livro, porque é uma biblioteca lá. Se jogasse um livro, vai proibir livro. Então, quer dizer, eles não identificam corretamente. No caso da eugenia, eles identificaram como se a eugenia fosse uma coisa ruim, na verdade, a eugenia é uma coisa que tem algumas complicações, não é tão simples. Só que não foi a eugenia que levou para o nazismo. Né? O nazismo... É uma deturpação, né, do que ela é. Porque, por exemplo, o Hitler, ele bebia água, ele comia pão, então vamos parar de beber água, de comer pão, porque o Hitler, né, ele gostava de música, ele gostava de pintura. Mas quais as partes boas da eugenia que a gente pode aproveitar? Os esportes e os vestibulares. O que, por exemplo, que foi feito na China, o que eles faziam? Identificavam crianças talentosas, colocavam recursos em excesso à disposição dessas crianças para treinamento, para educação, para desenvolvimento, e elas formaram uma geração seguinte de profissionais mais capacitados do que se fossem pessoas aleatórias. A seleção dos melhores. Isso. Na geração seguinte, eles formaram uma geração mais capacitada ainda, porque eles receberam professores da geração anterior que já eram mais capacitados que os que eles pegaram. Quer dizer, em 2 gerações, a China já cresceu uma enormidade. Você acha que pode ter 9, 10% ao ano. Você acha que pode ter um limite se a gente fizer isso? Ou não? Limite de desenvolvimento? Vai chegar um ponto que